Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. A Universidade de Campinas, a Unicamp, ela fez um trabalho muito importante analisando os 5 anos da pandemia de Covid em todo o mundo e particularmente aqui no Brasil. É muito compreensível que as pessoas ainda estejam cansadas ou já estão cansadas demais para falar sobre o Covid-19. Faz-se, porém, necessário assimilar as lições que a emergência sanitária deixou e desvendar os mistérios envolvidos na doença e em seus efeitos a longo prazo, e pensar a respeito de formas de sobreviver enquanto indivíduos e sociedade quanto a uma futura epidemia. Que isso não está descartado de maneira nenhuma que ela ou coisa pior apareça por aí. É triste, mas é uma realidade. Para a gente conversar sobre isso, nós convidamos para a nossa bancada 2 especialistas no assunto e que, na época do Covid, colocaram lá a mão na massa e tem muitos exemplos, tem muitas histórias para contar. E é um alerta também que eles estão aqui para fazer em relação ao que pode vir aí pela frente. O doutor Marcos Guimarães Gonçalves, cardiologista e intensivista, doutora Débora Letícia, infectologista e médica intensivista, ambos do Mater Dei Uberlândia. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Doutor Marcos, quais foram os principais desafios enfrentados pela classe médica? Isso para a gente abrir a nossa conversa. Os principais desafios enfrentados pela classe médica no surgimento do Covid. Olê, muito interessante esse tema que você levanta, porque, particularmente em relação à Covid, eu experimentei todos os lados da Covid. Primeiro, no mês de maio, né, a pandemia começa basicamente no Brasil em março. Em maio, 5 anos atrás. Em maio eu tive Covid, né, e tive uma doença com a primeira semana muito branda e uma segunda semana muito complicada, onde eu teria até indicação de ser internado, mas tive cuidados domiciliares e, felizmente, fiquei bem. E, na época, eu trabalhava como gestor de saúde de um grande plano de saúde da cidade, e nós começamos, naquela época, a gestão de como que as operadoras de saúde iriam lidar com a pandemia. E era desafiador, porque ninguém sabia, na verdade, o que vinha mesmo pela frente. De forma interessante, Uberlândia demorou a entrar no pico o pico da pandemia foi rechaçado aqui na cidade um pouquinho. Então, quando a gente ouvia coisas muito preocupantes lá do norte do Brasil, do Pará, do Amazonas, tudo aqui nós ainda não tínhamos esses problemas. E quando começamos a ter, os problemas foram muito significativos. Veio de monte, né? Ao passo que... E aí eu vivi os 2 lados, porque aí já, a partir do mês de julho de 2020, eu já não estava mais na gestão dessa operadora de saúde e vivenciei diariamente o dia a dia, tanto no hospital privado, na época no Santa Genoveva, quanto também no hospital que foi reaberto pela prefeitura da cidade, foi o anexo do Hospital Municipal, o antigo Santa Catarina, que foi aberto para a Covid e exclusivamente para a Covid. Então, eu atuava todos os dias de manhã no Santa Catarina, /municipal, e à tarde no Santa Genoveva. E eu sempre costumo dizer que talvez em todos os meus 38 anos de medicina eu não tenha imaginado que eu vivenciaria o que eu vivenciei principalmente nos primeiros 2 anos da pandemia.
Aqui na cidade, que foi uma cidade que se preparou e montou um hospital, e não um hospital de campanha, um hospital realmente que foi reaberto para ser um hospital Covid, onde todos os hospitais privados da cidade colocaram leitos extras para Covid, pronto-socorro exclusivos para Covid, UTIs exclusivas para Covid, e mesmo assim a gente via os recursos se esgotarem, o número de leitos não poder mais ser aumentado, porque não havia mais espaço, né? Como fazer. As UAIs da cidade, na época, viraram centros de internação, né, coisas que nunca se fez nas UAIs, tinham que ser feitas, porque não havia a menor condição de colocar todos os pacientes nos hospitais, mesmo abrindo tantos e tantos leitos de UTI, como foram necessários e foram abertos na época. Então, vivenciamos coisas que nunca imaginava que vivenciaria. Doutora Débora, a sua experiência também não foi fácil, né? Não foi. Nós trabalhamos, inclusive, juntos, né, Marcos? Sim, sim. Em diversos hospitais. Então, eu acho que foi um período assim que todos os médicos chegaram à exaustão. Porque a gente trabalhava dia, noite, para a gente conseguir dar conta de tudo mesmo, porque é um chamado. Então, as pessoas precisavam e não tinha como você não ir. Então, eu precisava de muito mais médico, de muito mais recurso. Os plantões não eram plantões normais, eram plantões muito difíceis, tanto emocionalmente quanto fisicamente, porque era muito, te consumia muito, porque eram pacientes muito jovens, pacientes muito graves, um óbito atrás do outro, família sofrendo, e você se colocando no lugar do outro. Também fiquei na gestão, por um tempo, de algumas UTIs do pronto-socorro, de um hospital aqui da cidade. Também trabalhei no público e no privado. E eu me lembro bem de uma situação, Orley, que foi o primeiro dia que a gente precisou fechar o pronto atendimento de um dos hospitais particulares da cidade. Não tinha mais espaço para ninguém, Orley. Ninguém do Santa Genoveva. Eu cheguei na minha casa e disse para o meu marido, nem chegue perto de mim, porque eu não posso passar nada para você, porque não tem como te dar te auxiliar se você pegar o Covid. Não tem espaço. Então, foi muito sofrido para nós que fomos os médicos de frente, assim. Quais as lições aprendidas? Uma pergunta para vocês dois, nesses 5 anos atrás, desses 5 anos, para futuras calamidades de pandemia e coisa parecida que possam surgir aí no futuro? Eu acho que nunca se chegará à exaustão que a gente chegou na época. Era literalmente um quadro de exaustão, e todas aquelas pessoas que optaram por ir para a linha de frente mesmo, como a Letícia foi, como eu fui, vários colegas foram também, trabalharam no seu limite. Equipes muito cansadas, todos os profissionais de enfermagem, técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas foram extremamente importantes, as equipes de nutrição, as equipes de farmácia, tentando proporcionar a nós da frente de trabalho os recursos necessários, o poder público, os gestores privados, as operadoras de saúde também tentando colocar os seus pacientes dentro dos hospitais da melhor maneira possível. Mas eu sempre pensei que sairíamos de uma calamidade mundial melhores do que entramos, que nós teríamos uma sociedade, depois de tudo isso, mais fraterna, mais aberta, mais amiga, talvez até. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência.
Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. No seu entendimento, isso aconteceu? Não, isso exatamente foi o que não aconteceu ao sairmos da grande pandemia, né? Ela continua aí, nós continuamos vendo casos de Covid, obviamente, muito menos do que na época, mas tudo aquilo que a gente imaginava que aconteceria, das pessoas se tornarem mais solidárias, mais fraternas, infelizmente não aconteceu. As pessoas resolveram tornar-se mais polarizadas, cada um tentar criar as suas verdades, né? E não ver as verdades que realmente estavam na frente de cada um. E, infelizmente, isso não aconteceu. Ideologizaram a pandemia. Sim, sem dúvida. Para todos os lados, houve ideologias de um lado, havia o lado que negava e o lado que atacava, né? E nenhum lado, nem o outro, obviamente, assim, o bom senso sempre está no equilíbrio, né? Então, toda posição extremista leva a esse tipo de coisa. E nós vivemos numa época em que nunca houve, como hoje, tanta informação. Uhum. Mas também nunca houve tanta informação ruim, que, na verdade, é desinformação. Informação ruim é desinformação. Então, informação falsa. As famosas fakes. Né? Exatamente. As fakes ganharam proporções nunca imagináveis, eu acho até. E eu acho que a gente tirou mais alguns aprendizados que a gente, inclusive, tem perdido ao longo do tempo. Por exemplo, o uso do álcool gel. Aonde você vai, hoje tem um álcool gel. Aprendemos que é a forma mais simples, fácil e barata de nos proteger contra as infecções. Pensar no próximo. Quando você está com uma gripe, de você usar a máscara, porque você não quer que, mesmo que o outro esteja vacinado, que ele pegue e possa ter um quadro grave de uma infecção, por exemplo, respiratória. Aprendemos também a filtrar. A gente espera, né, que a gente tenha aprendido a filtrar um pouco mais as informações, porque chegavam-se muitas informações erradas, distorcidas, coisas que realmente não eram verdade e causavam muita ilusão nas pessoas. E eu acho que, acima de tudo, é que as vacinas salvam, mudam o desfecho da história. De que forma vocês acreditam que a vacinação impactou na dinâmica da pandemia? Olê, não há como não mencionar isso, porque nós vivenciamos, né, no dia a dia, um período em que nós tivemos um primeiro pico, e eu lembro que, ao passar esse primeiro pico, no início do mês de novembro, nós começamos a ter uma redução de casos. E eu cheguei, na época, a ser deslocado do Hospital Santa Catarina para o Hospital Municipal, porque outras áreas precisavam retomar as suas atividades. E em menos de 20 dias eu estava sendo reconvocado para voltar do Santa Catarina, porque os casos estavam aumentando novamente. E o que começou a mudar isso foi a vacinação. A única coisa que efetivamente mudou foi a população cada vez mais ser vacinada. E isso trouxe, inclusive, porque como a opção foi inicialmente vacinar os mais idosos, que eram os de maior risco, né, nós tivemos um primeiro pico onde os internados eram basicamente idosos. Mas no segundo pico era o contrário, os idosos tinham sido vacinados e nós tínhamos pacientes jovens e muito jovens. Isso me remete a uma lembrança que eu tenho de um senhor na faixa dos seus 60 e poucos anos, a quem eu tive que dar a notícia que o seu filho de em torno de 40 anos tinha falecido,
E ele me disse assim: doutor, eu quero que o senhor me diga o que eu faço, porque eu tenho 65 ou 66 anos à época, já fui vacinado e não tive Covid. Os meus filhos não foram vacinados, os 2 tiveram, o outro eu enterrei há 15 dias atrás e agora vou enterrar o meu outro filho. Putz. E isso foi para todas as famílias. Eu digo que raramente há alguma família que não tenha perdido alguém ou alguém muito próximo para a Covid. Todos tiveram. Então, foi algo que chegou para todos, né? E alguns tiveram mais recursos para poder ser tratados, mas alguns não tiveram a chance de... E, ao contrário, a gente ouvia muito a coisa que os números são super quantificados. Eu acredito que nós tenhamos, na verdade, uma subnotificação Eu também acho. muito grande. Nós devemos ter tido um número de casos muito maior do que o que conseguimos contar. E ainda bem que esses que não conseguimos contar talvez tenham sido casos mais simples e que tenham passado bem, mas passamos por algo que esperamos que não volte mais. Mas... Você começou a entrar na vacinação, Débora, como é que você vê isso, o impacto da vacinação na dinâmica da... Foi um dia muito emocionante, eu acho que para toda a classe de profissionais de saúde e para toda a população, porque isso significa a esperança. Era a esperança e da gente perder esse medo que a gente tinha. A gente acordava todos os dias com medo, pensando se aquele dia ia ser o dia que um dos nossos familiares faleceria do Covid, porque eram mortes atrás de morte. Viveu isso, né? E Então, vocês, pior medo. que vocês estavam na linha de frente, né? Muito medo. Então, quando veio a notícia e quando foi a nossa vez, foi um dia de muita festa para todo mundo, porque é uma esperança. Sim. E foi, e mudou tragicamente a nossa história, porque a partir de então a gente vê uma queda muito drástica dos casos. Então, e a vida voltando novamente ao normal. E hoje a gente vê que, apesar das pessoas que são contra, 86% da população brasileira tomou pelo menos 2 doses da vacina. Então, isso é pensar em si e é pensar nos outros também. Claro. Porque existem algumas pessoas que realmente nunca vão entender essa importância. Mas se a gente vacina a maioria da população, a gente faz uma coisa que chama imunização de rebanho. As outras pessoas ficam automaticamente protegidas por causa das pessoas ao redor. As sequelas do Covid, para vocês dois. Muita gente atribui à vacina o surgimento de infartos, vários tipos de doenças letais que vitimam jovens ainda, atletas. Isso foi a vacina, isso foi aquilo. Outra linha já diz, uma linha maior, mais acentuada, diz que isso é sequela da Covid, do vírus. Como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Covid é uma doença inflamatória. E o que provoca os grandes problemas do Covid é a inflamação que ele provoca. Doença cardiovascular, e aí as doenças do coração, as doenças circulatórias e tudo, elas são doenças inflamatórias também. Então, o Covid certamente aumentou o número de casos de doenças cardiovasculares. Toda vacina ela tem que induzir uma resposta imunológica que é também, de alguma forma, uma resposta inflamatória também. Claro que muito mais controlada e tentando fazer a boa inflamação, se assim podemos dizer, do seu organismo. Então, eventualmente, casos existiram. Conversávamos sobre isso antes de entrar no ar, em relação a essas questões. Claro que houve casos de trombose secundários à vacina e tudo mais. Só que quem lidou no dia a dia viu quantos casos de pacientes internados com Covid que tiveram trombose, quantos casos de pacientes internados com Covid que faleceram não do Covid, mas porque tiveram um acidente vascular cerebral, porque tiveram infarto do miocárdio, porque evoluíram com miocardite.
Esse ano nós temos lá no Santa Genoveva um rapaz de 20 e poucos anos que interna conosco com frequência e já está inclusive em fila para ser transplantado do coração, que ele fez uma miocardite pós-Covid. Ele era um rapaz inteiramente rígido, saudável, sem nenhuma doença, e desenvolveu uma insuficiência cardíaca muito grave depois de ter contraído o Covid. Ficou bem do Covid, o pulmão dele se recuperou, mas não o coração. Então, infelizmente, isso que, na verdade, nos tirou do estado de emergência sanitária, né, e que foi tão atacado em várias mídias também, trouxe alguns problemas muito pequenos, na verdade, muito menores do que o divulgado, mas foi o que nos tirou da grande catástrofe que nós víamos dia a dia. Eu lembro bem que houve uma época que, tanto no Genoveva quanto no Santa Catarina, eu atestava óbitos praticamente diariamente. Isso era extremamente angustiante, você não saber quando aquilo ia parar. É um palco de guerra, né? E Sim. se ia parar, né? E se ia parar, porque a gente não tinha noção, a gente via que no mundo inteiro as coisas assim continuavam, assim. Quando seria? Mas hoje, pelo menos, eu lembrava que, como eu trabalho em consultório com doentes cardiológicos, eu nunca parei de atender no consultório. E os pacientes me perguntavam: doutor, quando a gente vai poder apertar a sua mão de novo? Quando a gente vai poder ver o seu rosto de novo, sem ser de máscara? Eu disse assim: olha, não espere isso para tão cedo. E realmente levamos quase 2 anos aprendendo a dar um soquinho de cumprimento, né? Até aprendendo, hoje, né? Muita gente mantém o costume. Aprendendo a usar máscaras até para os atendimentos do dia a dia. Então, passamos por, volto a dizer, aquilo que a gente nunca imaginou que passaria. Na sua área de infectologia, Débora, essa questão das sequelas pós-Covid, como é que você avalia isso? Muitas sequelas e muitas que a gente, inclusive, desconhece. O Covid é uma doença muito nova, né? Nós temos 5 anos de Covid aí. Então, não deu tempo de a gente entender o que essa doença causa exatamente no nosso corpo. A gente sabe que é uma inflamação sistêmica, a gente sabe que pode acometer qualquer órgão, mas tem algumas coisas que a gente não sabe. Por exemplo, não sabe ao certo o que causa no feto. Porque algumas gestantes têm alguns problemas com o bebê e outras não. Existe alguma coisa genética que liga? Porque a gente percebeu, né, Marcos, que famílias inteiras faleciam e outras não. Sim. Então, será que existe algo genético nisso tudo? Que a gente ainda não sabe. Isso está sendo pesquisado? Está sendo pesquisado, mas a gente ainda não tem estudos robustos sobre isso. A gente não tem direcionamento sobre isso. Mas está sendo pesquisado sim. Para até a gente entender e se proteger mais. Claro. Porque a gente viu que existem os grupos de risco, que realmente são pessoas mais inflamadas, que se inflamam muito mais quando induzido pelo vírus. Mas existem pessoas que são completamente rígidas, como provavelmente esse paciente do Dr. Marcos, que morreu com 40 anos, sem ter comorbidade, sem ter doenças prévias. Então, provavelmente tem alguma coisa aí. São muitos casos, né?
Nessa São muitos faixa de casos. 40 anos. E aí você vê miocardite, que é inflamação de coração, inflamação no fígado, inflamação em intestino, cérebro, AVC, trombose. Então, existe muitas sequelas. Agora, quanto à vacina, a gente precisa ser crítico. Toda vacina, a gente tem realmente efeitos colaterais. Menores, maiores, são raros, diante do benefício que traz. Claro. Mas a desinformação que a gente conversou agora é o que mais deixa a gente chateado. Porque eu presenciei, por exemplo, um colega que tinha minha idade, ele faleceu com uns 35 anos. Só que ele era um usuário de anabolizantes há muito tempo, Sim. muito tempo. E ele fez um infarto. E o Dr. Marcos aqui consegue me dizer que isso aumenta mesmo a chance de o paciente infartar. E adivinha quem que a população culpou do falecimento? A vacina que ele tinha tomado. Então, a gente tem que ter senso crítico, né? Até para as informações que a gente recebe. Ô, gente, como é que é a experiência com pacientes críticos do Covid influenciou ou está influenciando a prática clínica nas UTIs dos hospitais que vocês trabalharam na linha de frente, trabalham? Vocês tiveram muitos casos práticos e como é que isso pode servir ou está servindo para o tratamento atual das UTIs da vida? Bom, isso, eu acho que se uma coisa serviu para que fosse reforçado, é a importância das equipes realmente serem multiprofissionais e entenderem-se enquanto equipes multiprofissionais interdependentes. Não há atividade de saúde que não tenha o profissional de enfermagem, não há atividade de saúde que não tenha o profissional médico, que não tenha o farmacêutico clínico, que não tenha o pessoal da limpeza, que foi fundamental nesse período, que não tenha o pessoal da nutrição dando o suporte necessário para esses pacientes. Então, isso eu acho que talvez fisioterapia, que foram heróis e heroínas em todo esse processo. Nunca se entendeu tanto e se estudou tanto de ventiladores e como utilizar os ventiladores, e como utilizar sedativos. Nunca se buscou tantas opções do que se podia fazer, porque havia épocas que os próprios sedativos terminavam e você tinha que perguntar, às vezes, qual era o do dia. Olha, o que nós temos à disposição hoje? É coisa de guerra mesmo. Né? Exatamente. Era o que tinha para comprar, né? O hospital comprava o que tinha. Não era porque o hospital não tinha ou não tinha condições. Não havia oferta para a compra. Não havia como mais adquirir os insumos. Rosado, só um parênteses, vocês estão comentando isso aí, a gente lembra de as conversas que surgiam, né, porque esse tipo de bastidor, a pessoa, o público, não tem acesso. Sim, sim. Né? As dificuldades que vocês passaram, que o corpo médico passou naquela crise, deve ser doído, né? Você não ter condição de atender o cara que está ali na sua frente. E a questão maior, eu lembro que uma vez eu gravei, inclusive, um vídeo lá para o hospital e dizia o seguinte: olha, o que nos falta não são condições, não é que nós temos recursos a menos, nós temos pacientes demais. Então, os recursos todos possíveis foram disponibilizados. E isso, inclusive, na nossa cidade, temos que deixar isso bem claro, o poder público disponibilizou tudo que era possível, realmente. Se desdobrou para dar à população o que era melhor. Como eu falei aqui nos bastidores, UAIs viraram centros de internação porque era o que era possível na época. E muitas pessoas foram beneficiadas por isso. Mas havia um limite. Por mais que você vá criando novos leitos, novas coisas, não dava vazão a tudo aquilo que a gente precisava. E o que mudou realmente essa história foi a vacinação e os efeitos dela logo em seguida. Então, se hoje podemos comemorar que a gente não precisa mais
se cumprimentar apenas com um soquinho, se a gente não precisa mais estar aqui, todos nós, com uma máscara N95 no rosto, é porque um dia fomos vacinados e, graças ao Eterno, nós aqui estamos depois de tudo isso. Perdemos colegas, todos nós, dentro da nossa cidade, vários médicos, profissionais de enfermagem, de várias categorias, faleceram durante a Covid-19 e nos deixaram, né? Alguns são muito saudosos, né? Mas aqui estamos e precisamos lembrar tudo o que passamos para que a gente não corra o risco de passar por isso novamente. Como você mesmo trouxe, não é inviável que uma nova pandemia venha pela frente. O mundo totalmente interligado que nós temos hoje em dia, se nós tivermos, como a Letícia lembrou, algo que seja muito transmissível e que não se conheça ainda, isso pode acontecer novamente, sim. E a Covid deixou uma lição, né? Deixou, sem dúvida. Que Se nós, vier pelo menos, qualquer coisa isso parecida por aí, pelo menos já está mais ou menos preparado. já sabemos como, pelo menos, reagir, né? Esperamos que sim. Esperamos que sim. No aspecto mental do pessoal que atuou na linha de frente, como vocês, deixou um pouco de sequela também, né? Junto aos profissionais. Não tem como não deixar, porque assim, a gente nunca imaginou que ia passar por aquilo, né? Ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado. Eu já era um profissional maduro quando passei por tudo isso e nunca imaginei na minha vida que passaria por algo do tipo. A gente ouvia falar no que tinha sido a gripe espanhola, né? E houvessem, felizmente não era mais as condições da época da gripe espanhola, onde os corpos eram depositados no chão, né? Mas, por exemplo, há países muito populosos em que a coleta de informações é muito débil, né? Mas, por exemplo, imagens de satélite dão conta que, por exemplo, na Índia, corpos eram depositados no rio Ganges em grande quantidade e eles não foram contabilizados. Então, quando a gente vê as estatísticas da Índia, ela teoricamente foi um dos locais menos acometidos, mas na verdade não parece ter sido isso. É porque não foi contabilizado. Porque não houve contabilização adequada em alguns locais. E a gente entende que em alguns havia fragilidade para que isso fosse feito realmente. E sabe qual foi a primeira lembrança que eu tive da Covid? Foi em 2019, em um documentário na Itália, os corpos sendo empilhados e colocado fogo, porque não se sabia direito como que ia transmitir, estava todo mundo com medo. Então, essa é a primeira imagem do Covid que eu tenho. E aí, todas as vezes o que eu pensava era isso. Assim, daqui a pouco vai ser um familiar, um amado meu, ou um paciente que eu estou cuidando, que vai ser empilhado e colocado fogo. Então, a gente vivia de incerteza o tempo todo. Será que isso vai acabar? Será que isso é para sempre? Será que isso é o novo normal? Tem um detalhe que eu lembro bem. Vamos tomando um cafezinho enquanto a gente prossegue no papo. Nós vivemos hoje em dia uma realidade dentro das unidades de terapia intensiva que todas elas tentam se humanizar e permitir o máximo possível a presença dos familiares com seus entes queridos. Você imagina uma época onde isso era proibido, não podia haver visita presencial, as pessoas, por exemplo, no Hospital Santa Catarina, as pessoas sequer iam à portaria do hospital. Nós ligávamos, a hora da visita era uma hora em que nós pegávamos o telefone e ligávamos para a casa dos familiares para dar as notícias do paciente daquele dia. As pessoas enterravam seus entes queridos num saco preto de plástico e não podiam vê-los. Era extremamente angustiante ver aquelas famílias que não conseguiam se despedir dos seus queridos que haviam falecido. É um sentimento também de impotência, né? De ver total, tudo aquilo acontecer sem total poder impotência, fazer. Total impotência. Acho que eu continuo sempre dizendo, é algo que eu não tenho medo de me repetir, que eu não imaginei que vivenciaria o que
o que eu passei, mas que eu tenha aprendido, de alguma maneira, alguma coisa para colocar em prática no meu dia a dia, né? Gente, esse café aqui é o Café Cajubá, como vocês já devem ter notado. Cafezinho de primeira qualidade. E se na sua cidade não tem o Café Cajubá na venda, no armazém, no supermercado, entra lá no Mix do Cajubá, cafécajubá.com.br, entra no Mix dele e logo, logo chega, faça o pedido e logo, logo chega para você. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Agora, em termos assim de práticos, vamos dizer assim, que lição mesmo que o Covid deixou para uma possível futura calamidade que venha acontecer? Eu já fiz essa pergunta, mas queria que vocês dessem uma estendida. Débora? Nós somos vulneráveis. Não está nas nossas mãos. A gente tem que estar preparado, tá? E a gente tem que se proteger. E pensar no outro. É o que o Dr. Marcos disse. Parece que nós, como sociedade, aprendemos pouco, né? E como pensar no outro, como ter mais empatia, como viver em sociedade. Então, eu acho que a gente aprendeu muito sobre isto. Será que as pessoas assimilaram esse tipo de coisa? O doutor Marcos disse há pouco que o senhor não acreditou muito nisso, né, doutor? Que a pandemia tenha deixado uma lição de solidariedade, vamos dizer. Dizem que o resumo de todos os livros do homem que dizem ter sido o mais sábio que viveu nessa terra, que foi Salomão, que o resumo de todos os livros de Salomão é o seguinte: se você não é sábio o suficiente para aprender com o erro dos outros, seja ao menos inteligente para aprender com os seus erros e não tolo, que é aquele que não aprende nem com os próprios erros. Então, eu acho que a gente continua sendo tolo. A gente, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, eu acho que a gente teve uma grande oportunidade de ter saído de tudo isso que a gente passou, que a gente vivenciou, muito melhor. Infelizmente, não é o que eu vejo no dia a dia. Continua a intolerância, continua a ideologização. A ideologização das coisas, a ideia de que só existem um lado ou o outro, que nunca há um terceiro caminho. E isso nos leva a coisas assim extremamente tristes. Né? Os meus amigos me chamam de muito otimista. Então, se não serviu para a maioria das pessoas, pelo menos para mim, me transformou em uma outra pessoa. Então, eu profissionalmente me encontrei, eu já amava a medicina desde quando comecei, mas nesse momento eu vi que realmente é um sacerdócio. Então, a gente passava 36 horas de plantão, dormia 6, mais 36, dormia 6, e mandavam a gente do municipal para o Santa Catarina, e a gente ia porque a gente sabia que a gente precisava fazer a nossa parte, mandava voltar, a gente voltava. Então, mostrando o que cada um de nós, independente do que faz, independente da área que está, o quanto a gente pode ajudar o outro. Sim. Então, isso me deixou, quanto à minha profissão, muito mais encantada, e me mostrou como ver o cliente, o paciente, de uma outra forma, com muito mais empatia. Mais humano, né? Sempre. Não tem nenhuma pessoa que hoje eu toco ou que eu oriento qualquer médico a fazer, que é sempre tocar aquele paciente como se fosse a sua mãe. Como é que vocês avaliam o impacto da pandemia na saúde pública pós-pandemia?
no trato da saúde pública? Nós, pelo menos, tivemos a questão dos leitos abertos. Na nossa cidade, isso, inclusive, foi muito interessante, porque os leitos abertos a partir da pandemia não foram fechados depois. Todos eles foram aproveitados em prol da população. E isso era o grande desafio de vários lugares que fizeram hospitais de campanha e tudo mais. Foram estruturas provisórias e que tão logo passou o pico da emergência sanitária, eles foram desarmados e desapareceram. Aqui se conseguiu manter esses novos leitos que foram criados, né, lá no Dr. Hansen, a reabertura do Santa Catarina, novos leitos nos próprios hospitais privados da cidade também, eles foram mantidos depois. Então, isso realmente trouxe, pelo menos, uma melhoria do nosso arsenal, do nosso número de leitos, da nossa compreensão de como tratar pacientes graves, da nossa compreensão de tratar infecções graves também, né? Eu e Letícia trabalhamos em vários lugares ao mesmo tempo, né? Naquela época, e interagimos em vários locais na época da pandemia, da época áurea da pandemia, né? E isso nos trouxe muito conhecimento, muita cultura médica que a gente procura levar para tudo que a gente faz, né? Volta a questão, que você não seja pelo menos tolo, que não aprende nem com os próprios erros, né? Seja ao menos inteligente para poder aprender com os próprios erros, já que não foi sábio o suficiente para aprender com os erros dos outros. Letícia, houve muita troca de informações entre profissionais daqui, como de São Paulo, até profissionais de outros países? Infinitamente. A atualização, Orley, era todo dia. Todo dia, porque a gente viveu uma insegurança e uma incerteza de tudo. Porque a gente usava cloroquina em um dia, no outro dia era contraindicado, que aumentava a mortalidade. A gente usava azitromicina, no outro dia era contraindicado. Então, a gente vivia uma informação que mudava o tempo inteiro. Então, se você não se atualizasse o tempo todo, você não conseguia acompanhar. Então, todos os dias pela manhã, você já acordava, já abria para ver o que tinha de diferente naquele dia. A gente tinha sites específicos do mundo inteiro, mostrando o que tinha de atualização naquele dia. A cloroquina, aquilo lá foi boato? Como é que foi? Foi boato. Na verdade, não foi boato. É porque a gente achou realmente que funcionava. A primeira vez que eu tive muita Covid... gente jurou de pé junto, eu tomei cloroquina, não peguei Covid, aquela coisa. Não, o problema não era nem não pegar Covid. A ideia é que ele diminuiria a replicação viral e não deixaria você fazer um quadro grave e morrer. Essa era a lenda urbana. E a gente acreditou nisso por um tempo mesmo, porque a gente não tinha estudos. Então, quando começou a estudar-se, percebeu que ela realmente não fazia nada. Mas a primeira... Politizaram muito a cloroquina. Politizaram muito. Infelizmente, inclusive, a politização veio também de um estudo muito mal realizado. O primeiro estudo, que não foi nem com hidroxicloroquina, foi com cloroquina, ele foi utilizado também numa dose inadequada, né, numa dose muito elevada, que seria realmente uma dose tóxica. Então, esse estudo realmente mostrou que então, ele acabou com a cloroquina. Só que naquela dose, na verdade, nenhum serviço praticamente utilizou cloroquina daquela forma. Porque não era seguro, Porque né? não era seguro. E foi se tentando depois e vendo que com hidroxicloroquina, com azitromicina, com tudo que se tentou, com ivermectina e tudo mais, nada, infelizmente, funcionou. Então, os tratamentos precoces e tudo mais, foi o que estávamos conversando antes, né? Hoje em dia existe tratamento precoce. Paxlovid é o tratamento precoce para Covid. E as pessoas não sabem. Hoje em dia você sabe que pegou gripe H1N1, você pode ir no posto de saúde e pegar de graça o Oseltamivir e usar e ter uma forma menos grave da sua gripe influenza A. Você tem direito a receber Paxlovid de graça também, pegando no posto de saúde, se você tiver uma Covid em forma inicial e for de um grupo de risco,
E as pessoas não sabem. Existe o tratamento precoce, realmente, para a Covid, hoje em dia, está à disposição. Ele pode ser adquirido gratuitamente, né? E é um medicamento caro, bem mais caro até do que o Tamiflu, que é o oseltamivir, que da época da influenza A, a gente tanto falou também na época. Uhum. E o que me deixa preocupado é que, tanto na influenza A quanto na Covid, você via assim, as pessoas entrando em todos os lugares e procurando o primeiro álcool gel para limpar suas mãos e tudo mais. E hoje em dia você já vê que Isso vai se perdendo. isso vai se perdendo. Você passa, às vezes, num lugar público e aperta lá o dispensador de álcool gel, ele está vazio, né? A Letícia tem que voltar a fazer, às vezes, campanha dentro dos hospitais que ela atua, para que as pessoas lavem as mãos com álcool gel frequentemente. Então, isso tem que estar na nossa cabeça, assim, a gente precisa ter aprendido com isso e levar isso para o nosso dia a dia de profissionais da saúde e para o nosso dia a dia enquanto sociedade também. Letícia lembrou muito bem isso. Se eu estou gripado, espirrando, ou eu fico em casa, ou se eu não posso ficar em casa, coloque uma máscara e pelo menos tome cuidado de não contaminar outras pessoas. Respeito ao semelhante. Respeito ao semelhante, respeito ao próximo, né? Isso precisa... Estamos vivendo uma época de Semana Santa, né? Então, o grande ensinamento dessa época que vivemos é que devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, que façamos isso, né? Aproveitemos o espírito de Semana Santa para realmente entender o que nós devemos ser enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto profissionais, enquanto irmãos, enquanto amigos, né? Que a gente leve isso para o nosso dia a dia, né? O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. A gente sabe que são doenças diferentes, mas a pandemia de Covid, ela deixou algum ensinamento em relação ao enfrentamento da dengue, que está aí já, sim. está virando quase que uma epidemia. Né? Com certeza. Então, agora a gente consegue se premeditar, a gente consegue organizar tudo antes que aconteça. Esse ano, por exemplo, tudo foi premeditado e foi feito antes de estourar a epidemia da dengue que a gente está tendo agora. Efeito do Covid. Efeito do pandemia. Covid, da pandemia. E a gente aprendeu a se colocar um passo à frente. Para quando isso acontecer, a gente está preparado. Para a gente não ser pego de surpresa como a gente foi no Covid. Então, eu acho que agora a gente tem uma maturidade muito maior para lidar com isso. Sim. E veja como essa coisa de ter se politizado a questão vacinal acaba trazendo, inclusive, problemas. Hoje em dia, existe vacina para dengue. Existe. Disponíveis para várias populações e elas estão ficando ociosas, às vezes, nas unidades de vacinação, porque as pessoas optam por não irem se vacinar porque têm medo de vacinas. Então, eu lembro que há 2 anos atrás, quando saiu os primeiros trabalhos sobre a vacina quadrivalente e tudo mais, eu, na época, não tinha ainda a disponibilidade no Programa Nacional de Vacinação e tudo mais, eu optei por
pagar a minha vacina e me vacinar, eu, minha esposa, todos da minha casa. Claro, a gente não consegue que todas as pessoas tenham acesso a isso, mas todos aqueles que tiverem condição de ter acesso, que o façam, e já há iniciativas públicas mesmo para as populações de risco, para que elas se vacinem contra a dengue. Já há, inclusive, uma vacina nacional desenvolvida pelo Instituto Butantan, em fase final de estudo para ser lançada e ser colocada, inclusive, no Plano Nacional de Vacinação e terminar. Há hoje em dia essa iniciativa do mosquito Wolbachia, né? Sim. Para poder... Inclusive Uberlândia. Inclusive aqui em Uberlândia, né, para tentar deslocar a presença do vírus nos mosquitos da dengue, para que eles deixem de ser tão prevalentes, né? Acho que a Letícia pode explicar melhor até essa questão do Wolbachia para os ouvintes, né, e espectadores, para que a gente entenda que isso são reflexos de tudo que a gente aprendeu numa pandemia. Não vivemos uma pandemia, mas uma epidemia que a gente tem vivido todos os anos. E a gente já sabe que essa época do ano será a nossa época de dengue, né? Então, a gente, na verdade, a gente não aprendeu, né? Então, com a pandemia do Covid. Então, a gente está numa epidemia outra vez, porque a gente realmente tem dificuldades de conviver em sociedade. Porque você limpa a sua casa, mas e seu vizinho? Se ele não limpar, se ele deixar a água parada, é de lá que o mosquito vai sair para contaminar a sua família. Então, isso é pensar no outro, isso é viver na sociedade. E há um pouco tempo, dentro disso que você está falando, nós conversamos aqui com o secretário de Saúde Municipal e nós alertamos para isso, que, de certa forma, a prefeitura é um pouco leniente com esse pessoal que não cuida do seu quintal, não cuida dos seus vasos, pneu solto ali, não cuida dos criatórios de larva que crescem, florescem em vários pontos da cidade. É isso que a Letícia falou. Eu cuido do meu quintal, meu vizinho não cuida, o mosquito sai de lá, vem me picar, né? Por mais que você esteja cuidando do seu. Exatamente. Mas se o seu vizinho não cuidou... Então, de repente, falta aí um pulso mais forte. Na sociedade de hoje, esse pulso mais forte é difícil. Posso te dizer uma experiência que a gente teve no condomínio onde eu moro, por exemplo. Uma casa fechada, onde era um foco. Tá? A rua, Sim. Se você olhar a rua, 60% dos moradores desta rua tiveram a dengue. Então, foi um surto lá. E descobriram essa casa. O morador ficou indignado quando disseram que era na casa dele que estava fechada. Então, algumas pessoas, elas realmente não entendem e elas não aceitam. E hoje, com isso tudo de direito individual e tudo mais, é muito difícil, viu? Complicado. Você pedir para a prefeitura, você vai entrar à força nessa casa, porque é nessa casa que está o criador. Eu acho que aí é até uma questão, até, de repente, penal, né? Porque o vizinho morre Sim. porque o mosquito de lá veio aqui e me picou. Mas, paciência. Nosso tempo já está bem no encerramento. Como é que vocês veem o futuro da medicina em termos de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas, além da vacina? Eu acho que a gente deu um passo muito grande durante essa pandemia. A gente aprendeu a ser mundo e se conectar com o mundo. As informações vêm e vão muito mais rápido, fácil. A gente aprendeu que a gente tem que se atualizar todo dia, sabe? Porque Com senão certeza. a gente fica para trás de verdade. E a gente precisa estar atual para a gente poder ajudar da melhor forma possível. Então, eu acho que essa parte do conhecimento trouxe uma grande oportunidade de melhoria para a gente, né, doutor Marcos? Não tem dúvida. Se algum ensinamento realmente ficou, foi essa necessidade de que as pessoas interdependam-se uma das outras, que as sociedades médicas realmente se coloquem nos seus devidos lugares como propagadores de boas informações, né, de ciência verdadeira, né,
que os médicos se coloquem nos seus devidos lugares enquanto participantes de um corpo multidisciplinar e difundidores das boas práticas também, o entendimento de que todos nós da área de saúde fazemos parte de um corpo de pessoas atuantes que precisam uma às outras serem apoiadas e apoiar também. E isso vale a nossa vida de dia a dia, enquanto sociedade, enquanto vizinhos, enquanto colegas, enquanto amigos, enquanto parentes, enquanto família, vale para tudo da nossa vida. Então, se alguma experiência e aprendizado tivemos, foi essa necessidade de nos conectar uns aos outros e nos apoiar uns aos outros. E isso vimos durante a Covid de forma muito significativa. Todos os protocolos novos que haviam, as pessoas que estavam desenvolvendo faziam questão de ir para os órgãos de difundidores e divulgar. Infelizmente, muita coisa que não se mostrou real foi difundida também, mas enquanto você estava tentando, tudo estava valendo a pena. Tentou-se de tudo. Tudo frente foi à tentado. gravidade do problema, né? Sim, O que foi tudo tentado, foi tentado. valeu. Tudo que era válido foi tentado. O que deu certo foi levado à frente, o que não deu certo se deixou de lado. Doutor Marcos, doutora Débora Letícia, foi um prazer muito grande tê-los aqui em nosso Dose de Saúde de hoje. Tenho certeza que essas informações, esses dados importantes, tristes, mas necessários. Muita gente fala, pô, ele vai falar de Covid de novo. Vai. E não parou por aqui, não. A gente tem sempre que lembrar do que nós passamos para tirar conhecimentos, ensinamentos daquilo que nós vivemos, que nós sofremos, como o doutor Marcos bem exemplificou aqui também, a doutora Débora Letícia. Muito obrigado, gente. Obrigada, Orley. É um prazer estar aqui de novo com você. Prazer foi meu também de privar desses momentos aqui com você, com a Letícia, que continuamos trabalhando juntos lá na rede Mater Dei Uberlândia, né? E que os nossos espectadores tenham, de alguma maneira, levado aprendizados e tudo mais. Foi nosso objetivo hoje, nessa conversa aqui, trazer essas doses de saúde para cada um que está nos ouvindo, nos vendo, para que a gente possa crescer e caminhar sempre para frente. Muito bom. Tenho certeza que foi muito útil. Tá. Muito obrigado, gente. Para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Até a próxima.